Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. E, gente, um tema importante, um tema sério que nós vamos estar falando agora é sobre a obesidade infantil, que é uma condição em que o excesso de gordura corporal afeta negativamente a saúde e o bem-estar de uma criança. Sabia, Serginho? Tem afetado, assunto muito sério. E na idade escolar, o que pode gerar, Serginho? Pode gerar, inclusive, o bullying, Carol Malta, mas aqui no De Tudo Um Pouco nós temos as respostas para isso e a direção para este mal que acomete aí a nossa sociedade, não é isso? É verdade, e temos convidados aqui especiais. E quem está conosco é o médico René Berindoag Neto e quero cumprimentar. Bom dia, doutor, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Uma honra tê-lo aqui novamente. Seja bem-vindo. Obrigado. E também uma nutricionista. Quem ela é, Carol? Isso mesmo. Também Ana Paula Meirelles, nutricionista, que está aqui para nos ajudar também. Seja muito bem-vinda, muito bom dia. Bom dia, obrigada. Eu fiquei pensando, né? Tem sido algo que tem crescido muito. Há quanto tempo essa questão da obesidade infantil tem se tornado um problema? Porque tudo para virar um problema antes tem sido avisado. E as pessoas, eu acredito que não estão tão atentas ou não deram tanta credibilidade que isso seria um grande problema. Como que tem sido esse crescimento, infelizmente, para a gente falar que hoje é um problema? Bom, a obesidade ela foi decretada uma epidemia global em 1997 pela Organização Mundial de Saúde. Então, a partir de 97, a OMS ela viu que a obesidade trata-se realmente de um problema vigente. Se há alguns anos nós nos preocupávamos com a fome, né, nesse novo milênio, a preocupação hoje é a obesidade. Uau! Agora, quando a gente pensa assim, e a gente normalmente faz alguns correlatos, né? Eu vou falar com o senhor e também com a nossa nutricionista aqui. O peso da mãe durante a gravidez, especial, a gestação e tudo, ela tem essa relação direta ali na concepção daquela criança, podendo assim já pensar numa obesidade para aquele bebê? Sim, com certeza. Com certeza a alimentação durante a gestação tem um caráter fundamental, importante para a saúde dessa criança que está sendo gerada. Né? E a gente sabe que a chance, a propensão de se tornar um adulto obeso a uma criança que já nasce com sobrepeso, né, é maior. É como se fosse um clique que já surgisse dentro do ventre da mãe, a criança já nasce com essa... Seria uma propensão maior, doutor? Existe, só para ter uma noção de... Porque a questão, sempre se coloca a questão hormonal, a questão genética, né? As causas da obesidade infantil, menos de 5% que realmente são causas hormonais. Ou seja, olha, muito pouco. Muito pouco. A maior parte, 95% da obesidade infantil, ela se baseia por medidas comportamentais, tem uma parcela genética envolvida, mas hormonal é a minoria, né? E, sem dúvida nenhuma, o ambiente familiar, se ele é propício, a criança vai ser obesa, né? Só para a gente ter uma ideia de se os pais são obesos, a chance da criança ser obesa na fase adulta é em torno de 70%. Então é muito alto, né? E se nós invertermos, se os pais forem magros, a chance da criança ser obesa na fase adulta é menos de 20%. Então isso mostra que, na verdade, existe muita questão do ambiente familiar, né? E isso é um dos fatores que envolve essa questão da obesidade. E do ambiente familiar, isso aí a gente fala também de cultura, não é verdade? A cultura, por exemplo, nos diz que bebê saudável é aquele bebê gordinho, aquele cheio de dobrinhas. Isso pode ser um perigo também, não pode, Ana? Sim, com certeza. Como o Dr. René estava dizendo, o ambiente é muito importante, né? O ambiente a gente chama de ambiente obesogênico. É aquele ambiente que favorece o desenvolvimento da obesidade, né? Então, se
é ofertada à criança alimentos processados, alimentos ricos em açúcares, né? Hoje em dia, as crianças têm uma vida mais sedentária também, né? Com menos prática de esportes, com menos brincadeiras ao ar livre. Então, tudo isso favorece para que ela tenha um ganho de peso de maneira desordenada. Eu fico pensando, o trabalho tem que ser com as crianças ou tem que ser com os pais, doutor? Porque a criança não tem como se sustentar. Quem compra o alimento são os pais. Então, eu acredito que o problema, a raiz do problema, está nos pais. E aí, como trabalhar isso? Porque se a criança, quem coloca os limites, quem prepara o alimento... Quem dá a educação, quem gera os hábitos. Isso. Essa pergunta é muito fácil de responder. É muito comum a mãe, quando leva a criança lá no consultório, ela nos referir, doutor, eu já tentei de tudo para essa criança, mas ela... Tentando transferir na responsabilidade. Exato, eu já tentei de tudo, a criança tem 7 anos de idade. E essa criança, ela fica o dia inteiro comendo biscoito e tomando refrigerante. Então, ela pergunta, qual que seria a solução? Eu falo com a mãe, assim, ironicamente, a solução é a criança deixar de fazer o supermercado, que você faça o supermercado. Uau! Imagina? Imagina, Sérgio, a situação lá no consultório. Porque a criança não faz compra do supermercado. Quem faz são os pais, né? Então, a questão do refrigerante ou dos alimentos industrializados, nada mais é do que a mãe colocar isso aí na geladeira, né? Ou na despensa. Então, a obesidade infantil também precisa de acompanhamento psicológico? Ele fala aqui no tratamento, cara. O tratamento da obesidade, ele deve ser sempre o que nós chamamos de multidisciplinar, né? Ou seja, ao buscar um tratamento para a criança, é importante que vá a um serviço onde temos psicólogas, nutricionistas, endocrinologistas, fisioterapeutas, né? Então, cardiologistas, ou seja, envolve vários profissionais. Então, a obesidade deve ser pensada e tratada de uma maneira multidisciplinar e não simplesmente tentar simplificar que o problema é apenas ou nutricional ou psicológico, né? Isso envolve vários fatores. Por isso que a obesidade é complexo o tratamento, né? Ele envolve vários profissionais, porque exatamente as causas são multifatoriais. A educação física, né, Carol, que a gente estava conversando aqui nos bastidores aqui, porque os meninos não têm tanto hoje mais esse pique todo, essa agitação. Eu lembro toda. na minha época... Lá em São João del Rei, caminhando ali por aquelas fazendas de São João del Rei, Lagoa Dourada e tudo. Eu lembro que a gente brincava de queimada na rua, rouba a bandeira, a gente brincava... Subia nos pés de manga lá. Fazia, lá, né, Carol? pique-esconde então é bom para queimar, viu? Essa de corre-corre. Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque hoje as crianças, elas ficam na frente de um computador, elas ficam ali com o seu laptop, elas têm se locomovido muitas vezes, ou às vezes aquele pai que vai lá e matricula a criança ali, 2 dias no futebol na semana. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Você puxou a entrevista exatamente porque durante os anos, né, nos últimos 30 anos, a obesidade ela vem com esses números alarmantes. Isso tem muito a ver com essa questão nossa do dia a dia, essa correria, né, as nossas ruas que há algum tempo eram de pedras ou descalçadas, né? Hoje elas são asfaltadas, onde passa um carro de alta velocidade. Isso acaba inibindo os pais a deixar a criança brincar na rua. Além né? de que também tem a violência, né, urbana também. Então é muito comum hoje os pais falarem assim, eu matriculei minha criança, ele faz futebol, faz natação 2 vezes na semana. Quer dizer, isso a criança deve brincar todo dia, né? As nossas infâncias, né? Nós brincávamos depois que chegava da escola, né? Trocava de roupa e ia pra rua. Às vezes nem trocava de roupa. Então isso é importante. E às vezes a gente nem comia. E a mãe falava, vem comer, menino. Vem comer. E a gente já ia gastar energia. Exato. A Carol era ligada nos 220. O Sérgio não. Eu era mais bonzinho, gente. Eu sempre fui mais tranquilo. Imagina, né? sempre até hoje, né? E tudo, por isso tomo remédio até hoje. Mas agora nós vamos mostrar uma tabela que eu gostaria que vocês comentassem pra gente.
E essa tabela, ela nos mostra, né, sobre os riscos das crianças obesas, né, ao se tornarem adultos obesos, né, num percentual. E eu gostaria que vocês comentassem essa arte que está aí para o pessoal de casa também olhar para a gente. Olha só, 15%, né, risco das crianças obesas de se tornarem adultos obesos. 15% aos 2 anos. Aos 2 anos. O que o senhor nos diz a respeito disso? Ana, também, você pudesse falar sobre essa tabela. Tem aí Lá, 35% aos 5 anos. 50% aos 7 e 80% aos 10. É a probabilidade, né, do adulto ali chegando ali naquela idade. Porque olha que interessante, que a obesidade infantil ela pode antecipar em 10 a 20 anos a manifestação de diabetes e doenças cardiovasculares. Isso aí é a realidade brasileira. Nós temos hoje dados que mostram que 52% da população brasileira está acima do peso. Então, quer dizer, nós já passamos um número extremamente alarmante. Levando em consideração os tratamentos mais radicais da obesidade, chegamos ao extremo da cirurgia, para que vocês possam ter conhecimento, o Brasil hoje, em termos de números de cirurgias de redução do estômago, nós só perdemos para os Estados Unidos. Ou seja, nós estamos em segundo lugar nesse tipo de operação. Então, ou seja, nós precisamos de, através de medidas sociais, medidas públicas, tentar frear isso aí, porque tornou-se um grande problema para os consultórios, né, de todas essas especialidades que nós colocamos. E a situação ela vem cada vez se agravando mais. O senhor até trouxe aqui algo sério, cirurgia da obesidade, tudo que você pode e precisa saber do Instituto de Obesidade e Cirurgia. Normalmente foram crianças obesas, as cirurgias bariátricas de hoje, as cirurgias da obesidade. Foram crianças obesas, doutor? Sim, nós temos o que nós colocamos aí, essa preocupação, porque na próxima década, de 52 está pulando para quase 60% da população brasileira. Então nós precisamos frear. Isso começa exatamente na infância, ou seja, todos esses motivos que nós colocamos aí, esses motivos culturais, esses motivos ambientais, a falta de tempo dos pais brincarem com as crianças, né? Então isso vem acarretando, além disso que a Ana falou, essa mudança brusca da década de 70 para cá, com a introdução dos alimentos industrializados, né? Os alimentos naturais, praticamente, hoje, eles deixaram de fazer parte do dia a dia, e a gente entende, do ponto de vista econômico, para uma mãe, é muito mais fácil, uma mãe que tenha 3 crianças em casa, às vezes é mais fácil ela comprar 5 pacotes de biscoito do que 1 quilo de fruta, porque às vezes a fruta é cara, o biscoito é barato. Tem alguma coisa né? assim processar. Tem que processar, tem que ter o tempo, né, de fazer um suco, levar ali no liquidificador. Então, às vezes, os próprios pais acham mais prático, optam por essa facilidade. Né? Agora, isso aí. Dentro disso aí, quais que são as estratégias que são essenciais para prevenir essa obesidade infantil, considerando aí, vamos dizer, essa faixa de até 5 anos de idade? O que você pode nos dizer como estratégia que deve ser estabelecido e observado pelo pessoal de casa? E dentro da pergunta dele, a partir de qual idade que a criança ela sente falta do açúcar, que é necessário introduzir o açúcar na alimentação da criança? Então, vamos começar por partes. Vamos por partes. Né? Bom, a questão alimentar, ela passa pela vertente da educação também, né? E é de responsabilidade do cuidador, né? Do responsável pela criança, nortear a criança com relação à educação alimentar, né? Então, como o doutor Renê disse, quem faz o supermercado, né? Então, assim, o que está sendo ofertado à criança é o que ela vai aprender, o que ela tem acesso é o que ela vai aprender a ter percepção do paladar, né, de sabor. Então, essa educação ela começa desde criança ali, ainda bebê. Eu me lembro que no ambulatório de nutrição, a gente recebia crianças obesas, bebês, com dificuldade no aprendizado a andar, porque elas já estavam obesas, mas as mães chegavam com mamadeiras de refrigerante para essa criança no ambulatório. Jesus! Sério? Crianças de colo ainda. Né? Então, é muito séria essa questão da responsabilidade alimentar para os pais.
a criança aprende aquilo que ela tem acesso, aquilo que ela tem exemplo. Então, é em casa que ela vai ter esse primeiro aprendizado, né? Porque está sendo ofertado um alimento de boa qualidade. Um alimento de boa qualidade não significa exatamente que será um alimento caro, né? Então, a gente pode ajudar nesse sentido. A nutrição, ela está aí para isso, para ajudar, para orientar nesse sentido, né? Com relação ao açúcar, a criança não tem necessidade. O leite materno não tem açúcar, né? Então, a gente consegue estender esse contato com alimentos ricos em açúcar por muito tempo, né? Até quando mais ou menos a criança chega à escola, ela começa a ter contato mais com esse tipo de alimento. Mas isso aí é qual idade? Porque hoje tem criança que já está indo para a escola muito cedo, né? Dá para estender isso até que idade sem oferecer o açúcar? Com menos de 1 ano não há necessidade. Com menos de 1 ano não há necessidade. Mas a gente consegue estender isso ainda mais, tá? Então, assim, há crianças que os pais preservam isso, né? As escolas hoje, a maioria das escolas não permitem que sejam levados como lanches as guloseimas, né? Bombons, balas. Então, a gente consegue estender um pouquinho mais. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.